Este ano, ir ao carnaval pode custar mais do que você imagina. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua vida e da sua energia. Porque o carnaval dos anos anteriores não foi flor que se cheire, mas dava para você ir e curtir um pouco com a sua família. Mas agora, este ano, não é um ano comum. E muita coisa ruim pode acontecer com quem estiver presente nesse carnaval. E se você ignorar o que eu vou te alertar nesse vídeo, você vai estar colocando a sua vida e da sua família em risco, apenas por orgulho do próprio ego de não querer ouvir o que eu vou falar. E mesmo que você seja uma pessoa que não frequente, que não vai, você provavelmente tem filhos ou parentes que vai. E por isso, você precisa passar essa informação para que eles fiquem atentos, porque quem não souber disso poderá ser prejudicado sem merecer. E talvez, depois desse vídeo, você entenda porque não ir ao carnaval pode ser a maior prevenção de cuidado que você vai ter. E antes de eu te falar sobre esse assunto, vem ficar junto com a gente, deixa aí o seu joinha, se inscreve pelo botão abaixo, toca no sininho para você ser avisado quando sair um vídeo novo. Combinado? Eu sou o Matheus Amorim, seja bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E antes de qualquer coisa, eu preciso deixar algo muito claro para você. Eu não estou aqui para atacar o carnaval, nem para desrespeitar quem gosta de ir nessa festa. Eu sei que muitas pessoas vão com boas intenções, vão com a família, vão para se divertir, para celebrar, para dançar. E eu também sei que o carnaval é fonte de renda para milhões de famílias no Brasil. E isso precisa ser respeitado. Então, fique em paz que eu não estou aqui para atacar você. Então, se você gosta do carnaval, tá tudo bem. Eu só quero que você escute até o final com o seu coração aberto, porque isso vai te ajudar a evitar tragédias se você for esse ano. Porque tem anos que ao carnaval não traz consequências, mas existe anos específicos em que a energia coletiva está tão densa que vai prejudicar quem for neste ambiente. E este ano é um destes anos. Isso não é exagero, não é nem julgamento, é a leitura do cenário que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. Porque este é um ano de carga emocional coletiva muito pesada. É um ano de tensão acumulada e o desequilíbrio social está acontecendo no Brasil. E de qualquer maneira, o carnaval ele vai ter nele pessoas extremistas, pessoas que estão procurando violência, drogas, ciúme, raiva, vai ter todo tipo de pessoa, muito mais do que se tinha antes. Veja bem, o Brasil ele vem atravessando um período longo de estresse emocional coletivo. Este ano é um ano de eleições políticas. As coisas estão mais caras, as pessoas estão mais irritadas, mais cansadas, mais sensíveis, mais impulsivas, prontas para fazerem besteiras. Esse aglomerado de emoção vai explodir tudo junto nesse carnaval. Isso não é achismo. A psicologia social já explica que quando uma sociedade ela passa muito tempo por pressão, qualquer evento de liberação emocional que se tenha vira uma explosão. Tem um importante cientista, o Gustave Le Bon. Gustave Le Bon. Ele explica isso com muita clareza no livro A Psicologia das Multidões, onde ele mostra que, em massa, o indivíduo ele perde os filtros morais que ele tem, os filtros emocionais que ele teria sozinho. No carnaval, esse filtro ele se desfaz. Esse efeito ele é potencializado e as pessoas perdem o filtro moral, perdem o medo e fica elas por elas. Doe a quem doer. E além disso, isso acaba sendo potencializado pelo álcool,
pela privação do sono e pelo incentivo ao excesso que se tem no carnaval. Então é tudo ao mesmo tempo misturado, aquela bagunça. Inclusive, recentemente, eu estive em BH, a capital, e estava acontecendo ali o pré-carnaval do bloquinho. E eu fiquei assim, muito assustado com a quantidade de pessoas que estavam bebendo, fumando, entorpecentes e com aquele baixo nível de consciência, porque a pessoa, ela estava no estado de consciência alterada. Então, ela só estava ali mexendo o corpo e bebendo e pisando em poça d'água e toda suada, toda desgovernada. Estava com os sentidos alterados. Isso fora o cheiro de urina insuportável na rua. Nos lixos espalhados pela rua também, latinhas, que querendo ou não se transforma em uma arma, se você rasgar a latinha, dá para você passar, né, em alguém. E, normalmente, os roubos que acontecem nesse período. E aproveitando esse meu relato, comenta aqui embaixo, por gentileza, o que você já viu no carnaval que te deixou assustado. O que você acha do carnaval? Comenta aqui para eu saber. Veja bem, não é que todas as pessoas que vão ao carnaval tenham más intenções, porque não é disso que eu estou falando. Muitas vão apenas para se divertir, para descansar a mente no feriado, para viver o momento cultural da cidadezinha no interior. Isso tá tudo bem, isso respeitamos bastante, né? Mas também é verdade que o carnaval, ele tem um outro lado sombrio que algumas pessoas não aceitam. Infelizmente, muitos jovens acabam com a própria vida. Muita coisa ruim acontece que eu prefiro nem falar aqui, né? Do lado material. Agora, do lado espiritual, muitas pessoas são obsediadas por espíritos. Muitas pessoas voltam com esses espíritos negativos para dentro de casa. Esses espíritos negativos, eles hipnotizam a pessoa para fazer besteiras, coisas que normalmente ela não faria. Por quê? Porque ela está com o filtro da moral muito abaixado. Ela está no estado alterado de consciência. Então, é muito mais fácil do espírito acoplar na pessoa e fazer a cabeça dela, fazer o corpo dela e ela, por si, tomar uma decisão boba, errônea, que vai prejudicar ela lá na frente. Então, tem esses dois lados do carnaval. Por um lado, milhares e milhares de famílias ganham sua renda, isso não pode ser ignorado, e do outro lado, milhares e milhares de pessoas perdem o controle, fazem besteira. Não é à toa que no carnaval é a data que tem maior índice de engravidamento de mulheres. Tem até músicas, né, que depois de 9 meses você vê o resultado, entendeu? Tem várias músicas nesse sentido, porque o carnaval é realmente muita bagunça, né? E é bom ressaltar que o problema não está na intenção individual da pessoa que vai, mas está no campo coletivo que se forma quando milhões de intenções diferentes, muitas delas desorganizadas, se encontram no mesmo espaço físico emocional. Então tem ali 10 pessoas com intenção ótima de comer um espetinho com o filho, ver umas danças, ver fantasias, mas tem ali 1000 com intenção de beber, usar droga, bater no Beltrano, bater no fulano, fazer coisas que não vão conseguir arcar com a responsabilidade depois. Pois é. Quando você entra em um ambiente, você não entra apenas com o seu corpo. Você entra com a sua mente e com o seu campo emocional. E esse campo começa a se ajustar ao seu ambiente, mesmo que você não perceba. Tem o livro chamado O Campo, do Lynne McTaggart, que ele explica como os campos energéticos coletivos eles influenciam no comportamento humano, né? Até impulsionar o humor, as decisões das pessoas por impulso. E isso ajuda a entender por que as pessoas fazem coisas no carnaval que nunca fariam se estivessem em um dia comum. Você já parou para perceber por que algumas pessoas elas se sentem culpadas por tudo que fez no carnaval? Depois que passou a ressaca, depois que passou o efeito da droga, ou mesmo que ela não tenha bebido e nem usado nada, já percebeu que ela teve atitudes, depois aquela energia passou e ela fala, meu Deus, o que eu fiz?
Por que eu fiz aquilo? Pois é, o campo energético daquele lugar empurrou a pessoa. Ela foi no efeito manada. Então, em um ambiente onde tem briga, onde tem um clima pesado, você vê que é complicado e não dá para esperar flores de um ambiente desse. Para ficar claro esse exemplo do ambiente, imagina que você vai ir num lugar. E antes de você chegar nesse lugar, duas pessoas brigaram ali, discutiu pesado, ficou aquele clima tenso. Mesmo que você não tenha chegado no horário que essa briga aconteceu, você vai ver que, oi gente, bom dia, boa tarde, você vai ver aquele clima tenso, mesmo sem você saber o que aconteceu. Por quê? Porque o ambiente reflete as emoções das pessoas. O seu corpo entende antes da sua mente entender. Agora amplia isso para as ruas lotadas. Música alta, consumo exagerado de álcool, milhares de pessoas emocionalmente carregadas, instáveis. O corpo, ele vai entrar no estado de alerta contínuo. E o seu cérebro passa a funcionar de forma mais primitiva, de forma impulsiva, menos consciente, apenas para garantir a sua sobrevivência. E é exatamente por isso que todos os anos os índices de violências sobem. Índice de abuso, acidente, conflito durante o carnaval. Por isso que todos esses índices aumentam durante o carnaval. Porque o carnaval não é brincadeira. Se você vai, vocês têm que estar ciente de tudo que vai acontecer e assim se prevenir. Não porque a festa em si seja ruim, porque não é, mas porque o ambiente, ele não favorece. O ambiente, ele só favorece comportamentos que normalmente uma pessoa, se estivesse no ambiente social, não faria. E é aqui que entra um dos pontos mais importantes. Toda escolha carrega uma probabilidade. Toda escolha carrega uma probabilidade de um acontecimento. Quando você escolhe estar em um ambiente de alto risco emocional, você aceita as possibilidades das consequências que esse ambiente oferece. Em outras palavras, se você não quer se sujar de lama, não vá à lama. É desse jeito. Se você não quer ser picado por uma cobra, não vá em um ninho de cobras, não vá em um matagal que tem cobras. Se você não quer se afogar, não vá numa lagoa que não tem informações sobre ela. No campo espiritual, essa leitura é a mesma coisa, porque ambientes de excesso facilitam o acoplamento energético de espíritos negativos. Inclusive, no livro Dos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier, ele explica que espíritos mantêm desejos, vícios e intenções mesmo após a morte. E assim eles buscam ambientes compatíveis para se aproximar dos encarnados. Então, se você estiver na mesma faixa de frequência com algum vício, alguma coisa que aquele espírito, adivinha o que vai acontecer? Ressonância, e ele vai conseguir acoplar em você. Então você tem que ficar esperto com esse tipo de situação. Qual ambiente você vai escolher dentro do carnaval? Qual ambiente você vai ficar com sua família no carnaval? Ambientes densos facilitam esta aproximação. Veja bem, isso não significa que todo folião esteja acompanhado de um espírito negativo, mas significa que a probabilidade de ele estar acompanhado aumenta muito. Um exemplo claro disso é, se você atravessa uma estrada movimentada fora da faixa de pedestres, talvez nada vá te acontecer, mas a chance de acontecer algo é maior, porque ali não tem nenhum tipo de sinalização. No carnaval, a lógica é a mesma, só que ela é muito mais ampliada, porque envolve suas emoções, envolve a mente, envolve o campo energético de todas as pessoas que ali estão sem freio. Eu mesmo vivi isso na prática quando eu era adolescente. Eu fui apenas uma vez ao carnaval.
Não aconteceu nada grave, não houve briga, não houve acidente, foi até bem tranquilo. Mas houve algo que me marcou, que foi o quê? Eu senti ali, no dia seguinte, uma sensação enorme de vazio, uma sensação de cansaço, como se algo tivesse drenado a minha energia. E detalhe, eu não tinha bebido, eu estava ali para observar, para aprender sobre o ambiente. Na época eu fiquei sem entender por que tudo aquilo aconteceu. Acho que estou falando na época de 2011, 2012, por aí. Eu não tinha repertório suficiente para entender o que tinha acontecido. Mas hoje eu entendo que o meu campo energético foi absorvido por aquele ambiente, eu fui sugado por algum espírito que estava ali próximo. E, obviamente, depois eu não voltei mais no carnaval. Não por saber o que eu sei hoje, mas porque eu não me achei compatível com aquele ambiente. E talvez isso aconteça com você. Talvez o seu corpo te avise primeiro que você não deva ir nesse ambiente. Então, se você se arrumar bonitinho, tomar seu banhozinho, se prontificar para ir no carnaval, assim que você chegar, qual que é a primeira coisa que você pode fazer? Fique atento em como seu corpo vai reagir, como que seu corpo vai se sentir estando naquele ambiente. Antes de você pensar, antes de você racionalizar, ter emoção, começa a analisar o seu corpo e ver o que você sente. Você está ali, os foliões estão ali pulando, bebendo, usando droga. Ou seu filho, talvez, vá nesse ambiente, passe essa mensagem para ele, porque ele precisa saber disso. Então, quando você chega, o que seu corpo te passa? É cansaço? É medo? Você começa a ter calafrios pelo corpo? Porque muitas pessoas voltam do carnaval diferentes do que chegaram e não percebem. Às vezes seu filho é uma boa pessoa, vai para o carnaval e depois dos 3 dias, à medida que ele vai voltando, ele vai ficando pior e a vida dele vai desviando e as coisas vão ficando cada vez piores. E não entende, mas possivelmente pode ser um espírito que acoplou nele, pode ser a mentalidade dele que viciou em alguma coisa. Normalmente a pessoa fica mais impaciente, brigando mais, com pensamentos negativos, desânimo repentino, não quer fazer mais nada. Pois é, tem de ser inteligente, analisar essas situações, porque nada surge por acaso. Isso não surge do nada, mas surge de algum espírito ou do campo energético do lugar que influenciou a pessoa. Um outro ponto importante é a intenção predominante que se tem neste evento. Porque essa intenção é o que vai prevalecer. A energia da maioria é o que vai prevalecer. Se a maioria busca excesso, fuga da realidade, impulsividade, prazer sem limite, essa vibração se torna dominante e vai preponderar em cima da sua intenção. Você vai sentir aquela energia, não tem como. Não importa se você vai só para observar. O ambiente não pergunta a sua intenção, querida. Ele vai te influenciar. Aí a sua luta vai ser outra e não ser influenciado pelo ambiente. O ambiente, ele não pergunta a sua intenção. Ele apenas influencia a sua intenção. Por isso, eu te digo com clareza, este não é um bom ano para você ir ao carnaval. Não pelo carnaval em si, mas pelo contexto emocional, o contexto social e espiritual em que este carnaval esse ano acontece no Brasil. Em alguns anos, a energia é mais fácil de você ir e aproveitar. Em outros anos, não é. Ano de plantar e ano de colher. Ano de ajuste e ano de analisar. Então tem de tomar cuidado e preservar o seu equilíbrio. Mas, se mesmo assim você decidir ir, vai com consciência antes de sair de casa. Você pode fazer uma oração, Pai Nosso, uma Ave Maria, pedir proteção espiritual, conversar com o seu anjo da guarda, com o seu guardião da esquerda,
para poder te ajudar. Peça ajuda ao seu anjo da guarda. Se for possível, acende ali uma vela branca e reza para o seu anjo da guarda, para essa vela ficar ancorada com a sua energia enquanto você está lá foliando no carnaval. E para quem já foi, está assistindo depois que já foi, ou pretende voltar para casa, o que eu recomendo é que você, assim que chegar na sua casa, retire a roupa que foi usada no evento imediatamente e tome um banho de sal grosso do pescoço para baixo, porque isso ajuda a descarregar essa energia que foi absorvida pelo seu campo eletromagnético no ambiente do carnaval. Então, chegou em casa, você vai tomar um banhozinho do pescoço para baixo com sal grosso, tá bem? Ah, Matheus, como é que eu faço? Coloca 2 litros de água para ferver, deixa ferver. A hora que começar a borbulhar, joga 7 punhadinhos de sal grosso, deixa esfriar, depois pega uma canequinha e toma banho do pescoço para baixo, tá bem? E aí depois desse banho, se você quiser melhorar ainda e transmutar a sua energia rapidamente, você vai tornar a fazer o novo banho, mas dessa vez o novo banho você vai usar alecrim, vai usar arruda, vai usar rosas brancas, porque qualquer uma dessas ervas, ou as 3 juntas, vai te ajudar a reequilibrar o seu campo energético, a sua energia, tá bem? Porque todas essas práticas são ferramentas que são simples e eficazes para quem sabe que precisa cuidar da própria energia para não acontecer coisas ruins na sua vida. Ok? Então, faça isso se você foi ou tiver de ir no carnaval. E, no fim das contas, tudo que eu estou falando aqui não é sobre proibir de ir no carnaval, não é sobre julgar, apontar o dedo sobre ir ao carnaval. Não, não, não. Mas é um alerta importante para você fazer uma escolha consciente. Porque nem todo convite precisa ser aceito. Nem toda tradição precisa ser seguida todos os anos. Um ano que você não for, não vai te matar, né? Às vezes, o maior ato de maturidade é saber a hora de ficar de fora. E decisões pequenas feitas agora evitam grandes consequências depois. A sua energia é preciosa. O seu equilíbrio vale mais do que 3 dias de euforia passageira que vai te prejudicar. Então, cuidar de si mesmo nunca foi egoísmo, mas sempre foi sobre responsabilidade. Então, este ano, não ir ao carnaval pode ser exatamente o que você precisa para atravessar o restante do ano sem nenhuma consequência grave que vai prejudicar a sua vida. E tudo isso eu estou explicando aqui não vale só para o carnaval. O carnaval ele é apenas um exemplo claro de como os ambientes, as escolhas e a sua vibração interferem diretamente na vida dos outros e na sua vida prática. O mesmo princípio que faz um ambiente te sugar a energia, também atua na sua saúde, atua nos seus relacionamentos e também atua no seu dinheiro ao longo do ano. Quando você entende esse princípio, você para de viver no impulso e começa a viver com mais consciência. E é justamente por ver tanta gente entrando em ambientes errados, fazendo escolhas erradas e depois pagando um alto preço sem entender o motivo, é que nós fazemos gratuitamente a imersão saindo da Matrix. Essa imersão existe para ensinar você como sair do piloto automático, da massa e como prosperar na vida. Nela nós ensinamos como pessoas comuns podem mudar a vibração dos seus átomos para ter prosperidade. E cada imersão ela tem ali um número limitado de vagas, porque é um evento fechado onde nós ministramos essas aulas. Quem vem de fora paga, mas para inscritos do canal Luz Atômica é de graça. Então, se por acaso você ainda não se inscreveu, você está perdendo uma oportunidade de sair da Matrix, de sair da manada e ter prosperidade.
Então se inscreva agora através do link que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo, tá bem? Porque entender como funciona a realidade é o primeiro caminho para nunca mais fazer parte da massa que é refém do carnaval, que é enganada, que é ministrada para um lado e para o outro sem perceber. Ficou entendido? Nós seguimos juntos nessa jornada.